Se você é estudante ou profissional do direito e tem interesse em construir uma visão crítica do direito no contexto do mundo contemporâneo, esse canal é para você. Aqui vamos demonstrar que quem quiser conhecer verdadeiramente o direito deverá ir além da técnica jurídica e adentrar na realidade material da vida humana em sociedade. Eu sou o professor Nedel e dou as boas-vindas a todos aqui no nosso canal de reflexão Direito e Poesia. Olá, como sempre, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal Direito e Poesia. Eu já, assim, num a priori, vou me permitir aqui agradecer a generosidade de todos que vêm nos acompanhando. Nós estamos ganhando alguns likes, algumas curtidas positivas. E isso tem nos alegrado, porque é muito importante para o canal receber, então, essas curtidas, esses likes aí da generosidade dos que nos acompanham. Então, agradeço muito, e se puderem, podem continuar multiplicando, então, esse reconhecimento. É muito importante, nos estimula muito para continuar o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. E, e o nosso propósito aqui nesse conjunto de vídeos que estamos fazendo, o propósito geral nos nossos vídeos é refletir o direito no que concerne ao direito, né? E também, como já todos sabem, em alguns vídeos temos dedicado à poesia, né? E vamos seguir assim. Mas no que concerne ao direito, uma coisa muito grave que está acontecendo no mundo contemporâneo, né? No mundo regido pela técnica, que é a possibilidade de desaparecimento do direito. Então, na verdade, vejam só que contradição. A civilização ocidental que criou o direito é um fenômeno cultural que emergiu no contexto cultural da civilização ocidental. E é justamente no contexto cultural da civilização ocidental, a partir do seu desenvolvimento, que o direito tende a vir a desaparecer, o que nos parece um grave equívoco, né? Então devemos lutar para defender o direito. Mas para defendermos o direito, né, nós temos que saber o que ele é. E é isso, então, que tem nos motivado aqui nessa série de vídeos, mostrar como o direito emergiu na civilização ocidental. Mais adiante, vamos mostrar o que levou a civilização a refutar o direito, né, na composição da organização da vida social. Mas primeiro nós estamos então refletindo como o direito desabrochou no contexto cultural da civilização ocidental. E hoje, então, o nosso vídeo é muito importante, porque vamos refletir a utopia de Platão e o direito. A utopia do filósofo Platão, né, que lá no século IV a.C., na sua célebre Academia, desenvolveu, no seu brilhante diálogo, A República, o que seria a mais importante utopia. Por que utopia? Isso é questionável também, né? Então, o nosso vídeo de hoje vai procurar entender tudo isso. E sempre que falamos de Platão, não há como não evocar o seu grande mestre, que foi o filósofo Sócrates. Platão foi um dos discípulos de Sócrates, o mais eminente, o mais brilhante discípulo de Sócrates. Como se sabe, né, Sócrates não deixou escritos. Então, o que sabemos dele
com exceção de um diálogo de outro discípulo, Xenofonte, a, o conhecimento de Sócrates, o que chegou de Sócrates até nós foi através dos diálogos de Platão. Por isso até se diz o Sócrates platônico, né? O Sócrates que aparece nos diálogos de Platão. Mas realmente isso é uma coisa impressionante, né? Um homem que viveu há 2.500 anos atrás, não escreveu nada e continua conhecido, né? Viralizando no mundo inteiro ainda hoje. Né? Quem foi essa figura? Vamos falar um pouquinho dela e o porquê desse legado tão importante atribuído a ele. Sócrates, enfim, era um cidadão de classe média, vivia lá em Atenas e tal, e, e tinha por hábito conversar com as pessoas. Né? Desenvolvia o método da maiêutica. A sua maiêutica. O que consistia esse método? Sócrates acreditava na reminiscência da alma, e então ele achava que em vidas passadas, né, as pessoas tinham vivido aqui e traziam alguma reminiscência do que tinham aprendido. Então, através da maiêutica, ele buscava resgatar esse conhecimento que, no fundo, a pessoa tinha. Isso, e assim ele andava ensinando pelas ruas de Atenas no dia a dia. Um belo dia, a pitonisa, lá do célebre oráculo de Delfos, era oráculo construído em honra do deus Apolo. Uma pitonisa de Apolo disse que Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia. Quando disseram isso para Sócrates, ele disse: Eu só sei que nada sei. Curiosa essa resposta, né? Então, como é que um homem que sabia que não sabia era o mais sábio de toda a Grécia? É. E, na verdade, então, Sócrates tinha consciência digamos, das limitações das condições humanas, né? E muitos outros que se achavam sábios, na verdade, não eram. A sabedoria de Sócrates, contrariando as especulações do naturalismo cosmológico, sobre o qual nós também já falamos, e também contrariando o relativismo cético dos sofistas, sobre os quais falamos no vídeo anterior, a sabedoria de Sócrates, então, pela primeira vez na história da filosofia, volta-se para a compreensão racional da condição humana. Por isto, Sócrates faz um deslocamento do pensamento para a ética. Então, pode-se dizer que Sócrates é o pai da ética ocidental, porque é o primeiro que vai usar da razão para compreender, afinal, o que nós somos, o que vem a ser a condição humana, como devemos nos organizar na nossa vida, qual é o sentido da nossa vida. Né? Tudo isso são especulações éticas. E Sócrates vai dar, então, um tratamento racional para a compreensão da realidade humana. Então, para Sócrates, quem deve orientar normativamente a vida humana e a conduta humana é a razão, e não as paixões irracionais. Sócrates se apercebeu que o ser humano, dominado por uma visão sensorial e empírica, tende a agir de acordo com as paixões derivadas dessa irracionalidade. Por isso, Sócrates se apercebe, então, que as pessoas agem mal na vida, agem equivocadamente na vida, e por isso são infelizes na vida. Então, o caminho que ele discerne para levar o ser humano a uma situação boa e feliz e se realizar nessa vida, esse caminho é através da razão.
E como é que a razão pode ser a diretriz da condição humana? Através da educação, aquilo que Sócrates falava, a paideia, né? A a educação racional. Porque é a educação racional que pode nos levar à compreensão da verdade. E a verdade é o bem. Então, para Sócrates, conhecer a verdade é conhecer o bem, e conhecer o bem é conhecer a verdade. Então, o pensamento irracional, o pensamento das paixões, o pensamento do mundo empírico dos sentidos, é equivocado. É o mundo da doxa, isto é, das opiniões superficiais. E as opiniões superficiais compõem o mundo da falsidade, dirá Sócrates. Né? E o mundo da falsidade não produz bons frutos para a existência humana. Então, os bons frutos que devem orientar a existência humana estão na orientação racional da vida.